Bora falar de A Fazenda! Olá, tchucos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse Eu Não Te Conto. Pra você ficar inteirado sobre tudo que rola nos principais realities, se inscreve aqui no canal. Não sai sem deixar o seu like, que é muito importante. Aqui o seu comentário, sua torcida e a sua opinião são sempre muito bem-vindos. Temos vídeos todos os dias, então não esqueça de ativar as notificações, assim você não perde nada. E se vocês puderem compartilhar este vídeo, desde já eu agradeço. Então vamos colocar a Fazenda em dia, porque aconteceu muita coisa, gente. Mas nós estamos aqui para deixar vocês informados, para vocês entenderem detalhe por detalhe, tá bom? O dia pós-festa foi bem mortinho, mas teve até a Andréia tentando interagir com as meninas e se sentando à mesa na hora do almoço. O Lucas dormiu quase o dia todo, gente. Não queria conversa com ninguém e deu a entender que o rapaz, por ser dia de finados, estava reflexivo por causa do pai já falecido. Ariane até tentou se aproximar, mas não deu muito certo. Depois eles fizeram um bolo e quando o Lucas acordou, não haviam deixado para ele, gente. Foi a gota d'água. Ele voltaria a relembrar que sempre vai ficar de fora. Relembrou que a Ariane o colocou na roça, que nem se preocupou em guardar o bolo para ele. E ficou remoendo esse assunto por um bom tempo. Ela até tentou argumentar, mas sem sucesso. Mas o ponto alto do sábado seria a atividade valendo dinheiro, que se chamava Sou Mais Que Você. A atividade era o seguinte, cada característica tinha um valor. As características eram corajoso, sincero, jogador, alegre e parceiro, que eram representadas por bolinhas em cores respectivas. O sorteado deveria desafiar o coleguinha e dizer por que ele era mais que o outro. Exemplo, sou mais sincero, sou mais corajoso, por quê? E citar aí uma situação, e aí o coleguinha tinha o direito de se defender. E os outros participantes levantavam plaquinhas que poderiam ser concordo ou discordo. A verde era concordo e a vermelha discordo. Quem recebesse mais concordo ganharia a bolinha do outro e assim por diante. Quem chegasse no final somando o maior valor das bolinhas, que eram as características, levaria o valor somado, que poderia chegar a 50 mil reais. Agora vamos para os pontos principais da atividade, gente. Teve muita coisa porque foram 2 rodadas, então só vou falar aqui as coisas principais, tá bom? As que chamaram mais atenção e que deu o que falar. A Ariane tirou uma bolinha do Lucas dizendo que era mais corajosa que ele, porque teve coragem de colocar ele na roça no lugar de Thaís, porque ela sabia que ele voltaria como fazendeiro e parará. E ele não teria coragem de ter feito isso. Bom, Lucas nem se defendeu desta afirmação da Ariane, porém ele fez cara de que mais tarde usaria isso contra ela. Diego alfinetou o Neto, relembrando a situação em que eles tretaram, porque o Neto disse que o Diego estava falando do Lucas pelas costas. Andréia disse que era mais sincera que Lucas, porque falava na cara. Daí o Lucas jogou na roda que tinha ouvido a Andréia falando mal da Cariri e dos outros na área externa. Também teve atrito Andréia e Pavanello, ainda remoendo aquela história dele ter deixado o Lucas pular na cama dela depois da festa. Pavanello pediu desculpas se fez algo que magoou Andréia e parará. Teve alfinetada também Cariri e Andréia. Cariri disse ser mais alegre que Andréia, porque nunca fica chateada, enquanto que Andréia não aceita algumas coisas. Andréia disse que Cariri faz cena, que é personagem e que só dorme. Cariri disse ser mais parceira que Lucas e que Lucas precisa entender que as coisas nem sempre são do modo que ele quer. Mais um ponto, gente, que Lucas usaria mais tarde. Pavanello disse ser mais corajoso que Sabrina, porque ela não quis ir para os finalmente com ele lá dentro do reality. E ela ficou visivelmente constrangida, mas tentou levar numa boa. Neto desafiou o Lucas. Lucas disse que não foi corajoso, porque às vezes é melhor guardar as coisas e não usar o jogo para queimar ninguém e nem por dinheiro. Vini e Thaís também se alfinetaram. Vini jogou na roda que Thaís não é parceira e quando o Diego mais precisou e Thaís poderia ajudar na vaca, ela não fez, enquanto que ele, Vini, ajudou várias pessoas lá dentro. Pavanello resolveu atacar Guilherme, insinuando que Guilherme não foi sincero, justamente porque ele teria ficado com Tati e Bifão. Guilherme logo cortou pela raiz, dizendo que só ficou com a Tati e com a Bifão foi só amizade.
Lucas, Vini e Andréa nem tiveram chances no joguinho, gente. Eles ficaram sem bolinhas e foram os que menos receberam plaquinhas de apoio, as plaquinhas verde. E no final, na somatória de tudo, Thaís fez 32 mil reais e levou o valor. E depois da atividade, Andréa chamou Cariri para conversar e negou que estava falando mal dela, que Lucas interpretou de forma errada. Já na cozinha, a Thaís disse para os presentes que se estiverem mentindo, aqui fora o povo tá vendo tudo. Não adianta negar que falou mal do amiguinho se o público está vendo o que falou. Thaís aproveitou também o momento para puxar a sardinha pro lado da Andréa e dizer que não compartilha do pensamento de Lucas, de que a Andréa só fica berrando. E também se aproximou de Andréa foi Rodrigo Pavanello, que disse na cozinha, gente, que o melhor prêmio da atividade foi ter feito as pazes com Andréa Boladona. E depois da atividade, a Ariane não foi falar imediatamente com o Lucas, que estava pé da vida. Ela ficou conversando com Sabrina na mesa da cozinha e fez um relato que chamou a atenção, gente. No meio da conversa, a Ariane disse para Sabrina que Lucas ficou forçando coisas que ela não queria, que ela estava muito mal, que ele nem perguntou como ela estava se sentindo e que ele queria safadeza, ficou forçando algo com ela e que ela quase chorou. Isso teria acontecido durante a última festa, porém não foi possível entender exatamente em qual momento, porque não foi possível ver nem no Play Plus, nem na edição de ontem mostrou algo como o que a Ariane estava relatando a Sabrina. E em um determinado momento o Lucas chegou na cozinha dizendo pro Pavanello que ia bater o sino e que ia desistir, que aquilo lá tava um inferno, que ele não tava aguentando. Pavanello disse que ia conversar com ele, que as coisas não eram bem assim, e o Lucas foi para o quarto. Ariane ouviu a conversa de Lucas com o Pavanello e chamou Cariri para elas irem conversar com o Lucas. Assim que as duas chegaram no quarto para conversar, Lucas jogou na cara de Cariri que ela estava se aproximando de Neto e Guilherme, que ela ia se dar mal, que ela ia acabar falando pro Neto as coisas que Lucas lhe contou sobre Neto. E ela negou, disse que não ia fazer isso e que ela só estava preocupada com o Lucas. Bom, gente, o Lucas se voltou contra a Cariri e contra a Ariane e disse que deve estar sendo passado como bobo porque a namorada coloca ele na roça, tira ele do joguinho e a amiga também. Enquanto falava, o Lucas estava segurando a foto do pai falecido. A Ariane se revoltou contra Lucas e disse que ele está ferrando com o psicológico dela, que é melhor cada um ficar no seu canto. Já o Lucas disse que é sentimental, que não serve para esse jogo. Thaís saiu e Ariane e Lucas continuaram lá discutindo. Na sala, Neto comandou uma espécie de reunião contra Lucas e foi apoiado por Thaís e por Pavanello, que também apontaram as falhas do Lucas. Voltando a Lucas e Ariane, eles resolveram colocar um ponto final novamente no namoro. E no meio dessa conversa aí, pra terminar, a Ariane pediu desculpas ao Lucas por não ter atendido às expectativas do rapaz e tentou fazer ele voltar pra casinha, voltar pra terra, se situar, mas parece que foi em vão. A conversa foi longa entre os dois e eles estavam tão perdidos que no final dessa conversa já estavam até rindo. Depois no quarto teve uma espécie de DR coletiva envolvendo Thaís, Rodrigo, Sabrina, Ariane, Lucas, e aí o casal informou que realmente terminaram. Pavanello e Diego deram conselhos a Lucas sobre comportamento. Ele pareceu ter ouvido algumas coisas, mas só pareceu mesmo. E depois a Thaís no quarto também disse que vê os dois juntos, vê coisas boas entre ele e a Ariane, blá blá blá. Mas a Ariane disse que realmente acabou. Depois a Ariane foi pra baia, a Thaís continuou falando no assunto e disse que a Ariane ama Lucas, mas a Ariane negou. E depois já lá embaixo na baia, em conversa com Sabrina e com Vini, a Ariane continuou falando mal do Lucas, dizendo que ele terminou com ela por conta do tal do bolo. E ela se mostrou preocupada com a imagem que ela tá passando aqui fora pro público. Diz que o público deve estar chamando ela de filha da... por ter, né, feito isso com o namorado e coisa e tal. Ela deu a entender, gente, que ela tá preocupada com o jogo e também falou sobre a possibilidade do 1,5 milhão, do que fazer. Ficou perguntando pro Vini o que fazer com 1,5 milhão, se ela aplicasse 1,5 milhão, se poderia se aposentar, umas coisas assim, meio sem nexo, que deixaram a torcida bem irritada. Aqui do lado de fora, gente, a torcida está se voltando contra a Thaís, dizendo que ela é falsa e que ela está se intrometendo no meio do casal. O que eu falei pra você, gente? Ia sobrar pra Thaís, né?
E o perfil oficial da Thaís respondeu a respeito disso. Thaís cuidou do Lucas quando ele estava babado. Thaís fez de tudo para ele voltar com Ari. E quando ela fala umas simples coisas, você já cai matando nela? Isso não apaga todas as coisas boas que Thaís já fez por ele. Gente, não aguento. O resultado dessa treta toda é que o Lucas está ganhando forças com esse papel de excluído. A galera tá comprando e vai sair em defesa do rapaz, até mesmo contra a Ariane, gente. Uma parte do povo se voltou contra ela e tá apoiando o rapaz. Então, meu povo, o que vocês acharam dessa treta toda aí? Será que tem volta Lucas e Ariane ainda? O que vocês acham? Acho que ela se queimou ou ele se queimou? Vocês acham que ele vai continuar fazendo esse papel de excluído e vai conseguir angariar mais fãs ainda? Deixa aí o comentário de vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Não sai sem deixar o seu like, que é muito importante. Voltamos a qualquer momento com mais novidades. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.